vamos participar desta série de devocionais, Perguntas Restauradoras. E o propósito é refletir em como o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, vai ao encontro de seus discípulos a fim de restaurá-los em suas dúvidas, em suas emoções, em suas confusões. E esta é a quinta devocional da série Perguntas Restauradoras. E a pergunta é: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E está no texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Antes, porém, de darmos início à leitura, vamos lembrar que após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos que estavam trancados numa sala e apareceu declarando-lhes: a paz esteja convosco. Mas Tomé não estava presente. E depois Jesus reaparece e desta vez Tomé já estava com o grupo e Tomé passa por um tratamento, digamos assim, ali diante de Jesus e o confessa não apenas como seu Senhor, mas também como o seu Deus. É uma declaração cristológica importantíssima no Evangelho de João, porque sabemos, todo o foco do Evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus, na verdade como Deus, né? Ele é Deus conosco, é Deus entre nós. Jesus possui uma natureza divina e uma natureza humana, né? Ele é Filho de Deus, né? Agora, mais uma vez, a terceira, diz João, no versículo 14, no texto que leremos, Jesus ressuscitado aparece para alguns dos seus discípulos, onde ele faz uma refeição de comunhão, onde ele trata o coração deles, né, principalmente o de Pedro, que não é o texto que nós iremos tratar, que será tratado numa próxima devocional. Nessa jornada, ou nessa nossa caminhada cristã, muitas vezes as coisas ficam complicadas, né? Ficam difíceis, e a gente acaba colecionando uma série de dificuldades, seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com o próximo, com a gente mesmo, né? E é tão interessante ler as Escrituras e ler os ensinamentos e ler a caminhada que Jesus faz com as pessoas, com os seus discípulos, para ver como é que isso é trabalhado para o nosso entendimento, para a nossa cura, para a nossa restauração, né? Já no versículo 1, nós temos aí a palavra manifestou, apareceu, se mostrou, ocorrendo duas vezes, né? Ou seja, é importante observarmos isso, porque Jesus se revela, né? Jesus se mostra, né? E é isto que vai acontecer aqui. E eu chamo você para a gente fazer algumas observações aqui nesse texto, né? E a primeira é que Jesus se revela no ordinário, né? Muitas vezes a gente fica esperando coisas espetaculares, extraordinárias, mas Jesus se revela no ordinário, no cotidiano. Observe aí, a partir do versículo 1 diz assim o texto: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Jesus estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Interessante que aqui nós mudamos de local. No último capítulo, o capítulo 20, eles estavam em Jerusalém, logo após a morte e ressurreição de Jesus, né? Agora já estão na Galileia, né? Esse mar de Tiberíades aqui é o mar da Galileia, ou seja, eles voltaram para casa, voltaram para a região em que eles viviam anteriormente, né? Algumas pessoas olham para a atitude dos discípulos aqui e já vi até pregadores, né, dizendo que os discípulos aqui perderam a fé, não estão seguindo
o que Jesus disse, né? Voltaram a pescar em vez de irem pregar, né? Eu acredito que não, porque o texto não apresenta repreensão alguma aos discípulos, e mesmo Jesus não os repreendem por estarem ali trabalhando, pescando para se sustentar, para ter o que comer, na verdade, né? E outra coisa, Jesus havia ordenado que eles esperassem por ele, né? Então eles simplesmente estavam ali aguardando as instruções de Jesus, né? Então voltaram para casa, estavam esperando Jesus dar as novas instruções, e eles precisavam se alimentar, precisavam comer, então foram fazer aquilo que eles sabiam fazer, foram pescar, né, para ter como se sustentar e sustentar os da sua casa, né? Então é isso que eu acho mais natural e o que de fato estavam fazendo. No versículo 4 lemos: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Bom, lembremos que, olha, quem nós temos ali naquele grupo, né? Estavam Simão Pedro, Tomé, né? Dídimo significa gêmeo, né? Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 discípulos que não têm nome, né? Então nós temos aqui 7 pessoas, né? Alguns dos discípulos, não eram todos, né? Mas nós temos aqui alguns, né? E eles não reconheceram Jesus, né? Mas Jesus aparece lá, né? Assim como foi a reação de quase todos que tiveram um encontro com Jesus depois da sua ressurreição, né? A Marta, Maria Madalena, os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Então, logo de imediato, não reconheceram Jesus. Precisou que Jesus se manifestasse de algum modo, precisou que acontecesse alguma coisa para ativar a memória deles, a fim de que reconhecessem Jesus, né? Às vezes nós temos dificuldades de reconhecer também manifestações de Deus na nossa vida. Nós ficamos esperando ou até mesmo buscando coisas extraordinárias, enquanto Deus se revela nas coisas ordinárias, nas coisas simples do dia a dia, né? E nós deixamos passar batido por não termos olhos para ver as coisas que Deus está fazendo no nosso meio, né? As manifestações gloriosas, graciosas do nosso Senhor. Nós precisamos prestar bastante atenção, né? Estarmos de olhos abertos. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção para uma segunda observação, versículo 5, né? Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Observe como Jesus se revela compassivo, misericordioso. Jesus não os repreende por estarem pescando, ele entende que é para comer, né? Havia uma necessidade. Ele pergunta: vocês têm peixe para comer? Né? E ele os chama de filhos, né? Tem comida aí? Tem peixe? Eles disseram: não pegamos nada, a pesca não foi boa. Mas eles têm necessidades, e o Senhor sabe, e o Senhor então vem para suprir essas necessidades, né? Observe outra maneira de Jesus se revelar. Jesus se revela como Senhor soberano. Versículo 6: então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Então veja que Jesus aparece mais uma vez, né? Após a sua ressurreição, mas ele não é de pronto reconhecido. Mas notem que todas as aparições de Jesus após a sua ressurreição não foram aleatórias.
Jesus tinha propósitos específicos nas suas aparições, né? Jesus apareceu a primeira vez, como vemos no Evangelho de João, com o propósito de declarar paz aos seus discípulos que estavam aflitos, né? Na segunda aparição, veio mostrar a sua divindade, e agora ele reaparece mais uma vez para ter comunhão com os seus discípulos, para trazer restauração àqueles que estavam precisando. Então nós vemos que não são todos os discípulos que estão aqui, mas essa conversa é importantíssima, né? E Jesus realiza mais uma vez um conhecido milagre, o milagre da pesca maravilhosa, e com isso certamente a memória dos discípulos é reativada, né? E eles então têm aquela sacada, e João vai dizer: é o Senhor. E com isso todos já, né? De fato é. E Pedro, né, já atirado, ele então pega a túnica, né, para se vestir. O texto diz que ele estava nu, mas não é uma interpretação correta, né? Ele estava com um pano sobre a cintura. Podemos dizer que ele estava de calção, né? Então ele se cobre com a túnica para poder ir até Jesus, né? Eu quero ainda fazer uma quarta observação, é que Jesus se mostra como provedor. A partir do versículo 9, observe a leitura do texto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam quem era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, né? Então observe que Jesus aqui aparece para os discípulos, e a primeira coisa que acontece é um café da manhã, né? Um maravilhoso café da manhã. Jesus estava aqui suprindo as necessidades dos seus. Ele suprira a necessidade de longo prazo e a necessidade imediata deles, né? 153 grandes peixes. O número não tem nada a ver, senão que os pescadores contavam os peixes que pescavam, né? Porque eles iriam vendê-los, né? É isso. Nada de inventar coisa, né, sobre os números, né? Mas não apenas a necessidade material é suprida, né, mas também a espiritual é suprida, porque Deus vem para ter comunhão com os seus discípulos. Jesus deseja que os seus discípulos tenham tempo com Ele. Ele já estava ali assando um peixe, já tinha ali uma brasa acesa, e Jesus diz: traga mais peixes para que a gente possa ter essa refeição para comermos juntos. É interessante lembrarmos como que na Bíblia a refeição sempre tem um símbolo de comunhão, né? De estar juntos, é partilhar, né? E é isso que Jesus deseja ter com os discípulos naquela manhã. E isso nos ensina muito, né? Nós também devemos buscar a comunhão, a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter o nosso tempo com Ele. É importantíssimo que tenhamos tempo para nos alimentar, né, para nos fortalecer. E a questão é: como está a sua vida com Jesus? Quanto tempo do seu dia você tem se dedicado para estar em comunhão com Ele, para estar em intimidade, se alimentar da sua palavra,
né? Ouvi-lo e conversar com Ele em oração, né? Como está a sua leitura bíblica? Observe como eles simplesmente aproveitaram aquele momento de adoração, de contemplação, de estar na presença de Jesus. E de certa forma é isso que acontece quando estamos na presença do Senhor. E você se lembra da última vez que você teve uma experiência de estar na presença do Senhor, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele? Essa nossa vida aqui não é simples, é complicada, difícil, a gente arruma muita confusão para a gente, para os outros, né? Às vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, às vezes pensamos que o que fizemos não tem jeito, né? Que é imperdoável, que cometemos um deslize muito grande. Mas percebam como que Jesus vem a nós, né? Jesus vem até os seus discípulos, né? Para trazer restauração. E Jesus, Ele faz isso, Ele vem, né? Nós lemos também no Evangelho de Lucas que Ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Então, pense nisso, pondere sobre isso, né? Ele vem para restaurar, para desfazer as nossas confusões, as nossas dificuldades, para nos ajudar. Ele vem nos curar, porque Jesus Cristo é o restaurador, né, das vidas desgastadas, física e emocionalmente e espiritualmente, né? Confie nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sou agradecido a Ti, porque em Cristo Jesus o Senhor veio buscar e salvar o perdido, dos quais também eu era um, mas eu fui encontrado pelo Senhor. E eu sei que a minha culpa, o meu pecado foi perdoado e foi pago por Cristo Jesus quando Ele entregou a sua vida naquela cruz. Não porque Ele tivesse pecado, mas porque Ele estava ali, no meu lugar, assumindo o lugar que era meu. E eu te dou graças por isso. Ó Pai, ajuda-me a viver uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda também a todos aqueles que, ouvindo esta mensagem, refletindo, também tiverem o coração aquecido e desejarem serem restaurados pelo Senhor. Ó Pai, que o Senhor derrame graça e abençoe e restaure. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.